Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta quarta-feira, 4 de junho de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. E no tempo nós teremos mais um dia de chuva forte lá na região sul do Brasil. Inclusive, nós já temos esse alerta porque até o próximo domingo esse volume de chuva acumulado pode chegar até 150 milímetros. Além disso, no domingo nós temos a chegada de uma nova massa de ar polar. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar todas essas informações. Enquanto isso, no dinheiro, a gente acompanha a movimentação da soja lá no mercado internacional, lá na Bolsa de Chicago. Mais um dia de alta aos preços e daqui a pouco a gente vai confirmar com Vlamir Brandalize se o clima lá no meio oeste norte-americano continua dando fôlego também aos preços, mas isso é daqui a pouquinho, porque agora nós já vamos chamar João Batista Olive, dá boa tarde para ele. João, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro aqui dessa quarta-feira. Boa tarde, Fernanda Custódio. Boa tarde, nosso boa tarde. Tempo e Dinheiro. Dia maravilhoso aqui no meu Mato Dentro. Depois da chuva de ontem, imagine, junho, nós ganhamos 20 milímetros ontem aqui no sudeste brasileiro, aqui no meu Mato Dentro. Então, vocês conseguem ver aqui pelos cantos aqui que a natureza está fantástica, Fernando. Mas temos que alertar, como você já fez, na virada da semana, né, vira tudo, né, vem chuva novamente, de segunda para terça aqui no interior de São Paulo, na sequência a massa de ar frio, bem característico do mês de junho, conforme o calendário. Enfim, uma edição maravilhosa, cheia de informações preciosas e fundamentais para os produtores brasileiros. É bom te ver, Fernando. Vamos em frente. Vamos em frente, João. Daqui a pouco o senhor volta com mais informações. E já que nós falamos de clima, vou para São Paulo também, já dar boa tarde para Sérgio Braga e saber como é que está o clima por lá. Então, Sérgio Braga, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição. Clima ameno, 24 graus agora, o céu está bem limpinho, exemplo que está acontecendo lá no Mato Dentro, aí na região de Campinas, mas a expectativa é de que, pelo menos, essa situação se confirme e fique assim até o final do dia. Folha de São Paulo, inclusive, destaca, outros veículos de comunicação também, mas que essa quarta-feira é de tempo aberto, portanto, se confirmando, a temperatura em elevação pode chegar até 26 graus aqui em São Paulo. Como eu disse, 24 graus aqui na capital paulista. Portanto, uma tarde bonita, por dizer assim, no clima em relação à temperatura e também ao tempo, Fernanda. É isso, Sérgio. Obrigada. Daqui a pouquinho também você traz mais informações para a gente. Mas para começar muito bem a edição dessa quarta-feira, já quero chamar aqui a nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, a força do homem, da mulher, das famílias que estão nos campos produzindo o nosso alimento, com essa mensagem muito importante que nós, aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do nosso agronegócio brasileiro. Bom, agora sim, edição do Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira está no ar. E claro que nós já vamos acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. João Batista, diretamente do Luiz Eduardo Magalhães. Está seco, agora o tempo secou por aqui. Mas vamos lá, o Mercadão de Chicago segue subindo pela escadinha
Vamos subir pela escada, altinha aí, mais 4, 5, 6, 7 pontos de alta. O mercado segue de olho no clima. Clima americano dessa semana, chuvarada por lá. O produtor ainda tem muita soja para plantar, mais de 2,5 milhões de hectares de soja para plantar. Tem muito milho para plantar, tem muita coisa para acontecer por lá. E agora já vai entrando na zona de risco da safra. E notícias também que safra do leste europeu estava com problema e mais problema vem lá da China. A China está segurando os dados, tem perdas grandes na safra de trigo e milho chinesas. E com isso o mercadão começa a ficar de olho lá em Chicago com avanços. Vamos aí, será que vamos superar hoje o 10,20 aí no setembro, que é o mês? Andou beliscando, querendo perder os 10. Mas vamos em frente, daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro, então na escalada de alta lá em Chicago. Até daqui a pouco. O destaque vai ser a chuva mais forte aqui no sul e até alguma chuva no sudeste e centro-oeste, que não é muito comum. Detalhes na previsão. Bom, no mercado do pecuário, o mês de junho começou com dados positivos a respeito das exportações, que tem dado um suporte também aliado à questão do clima, à questão de uma menor disponibilidade de animais no mercado, as cotações da roupa do boi gordo, que tem sido ajustes positivos em boa parte das praças pecuárias. Diante dessa expectativa, o pecuarista segue otimista com a possibilidade de novas altas e retém até mesmo alguns lotes à espera de preços maiores. Mas daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes nessa edição do Tempo e Dinheiro, com informações do mercado de pecuária. Fernanda. E o meu destaque é a política. Mais um instituto de pesquisa, o Instituto Quest, mostra que a desaprovação do Lula está nas alturas, 57 contra 40. O governo está na sua pior margem desde a eleição. E nós vamos falar sobre isso, porque, para piorar, também o governo insiste em censurar, instalar a censura no meu Brasil, e nós não vamos concordar em ficar quietos, Fernanda. Vamos em frente. Vamos em frente, João. E já quero chamar aqui Sérgio Braga também para a gente fazer o nosso tradicional giro das cotações, saber como é que estão os principais mercados no pregão dessa quarta-feira, né, Sérgio? Exatamente. Tradicionalmente, começamos pelas bolsas, tanto de Chicago quanto de Nova York. Para Chicago, a gente começa agora com a soja na tela, mostrando que alta de 0,72%, vencimento mais curto, a $10, 47,50. O milho a $4, 41,87, tem alta de 0,65%. O trigo também vem na esteira aí, alta de 0,39% a $5, 37,12. O café em Nova York sobe 1,70% a 346,63 depois das quedas recentes. O açúcar queda de 0,59% a 16,80, algodão a 65,28, queda de 1,17% e oscilando bastante o petróleo. Um dia sobe, outro dia recua e cai hoje 0,98% a $62,79 por barril. Ouro, como sempre, sobe a $3.395,40 por onça. Troy 0,54 de alta. Quanto ao mercado, mais uma vez, cambial, nós temos aí o dólar, nesse momento, oscilando. Já bateu com ligeira alta, já teve estabilidade, agora recua 0,09% a R$ 5,63 mais 35, de olho nas questões voltadas ao comércio internacional, também as decisões de Trump e principalmente a política econômica aqui no Brasil. De qualquer forma, o dólar recua 0,09% nesse momento. Índice Bovespa, lá na B3, estável, 137.555 pontos, chegou a subir e agora está na estabilidade. De novo, mais uma vez, recapitulando, soja, $10, 47,50, tem alta de 0,74%. E o café em Nova York, Gleidson, está aí 1,74% a $3, 46 mais 73. E o mercado do boi gordo? Esse segue agora com otimismo, principalmente em relação ao mercado físico. O mercado futuro reflete isso com posições futuras em alta. Junho, R$ 320,50, 0,72 de alta. Julho, R$ 329,55, 0,37 de alta.
arroba para agosto 332,50, alta de 0,21%, o setembro 336,25, 0,07%. Agora nós vamos colocar o boi China, esse é o boi no mercado bruto. Lembrando que São Paulo tem no aprazo boi padrão China, R$ 310 por arroba, Paraná, R$ 305, Minas Gerais, exceto a região sul, R$ 295, e Mato Grosso, R$ 310 em média. Daqui a pouquinho tem mais praças para falar sobre o mercado do boi gordo, também informações direto CPE, com o Thiago Bernardino, tem Iberville Neto e muitas outras informações nessa edição do Tempo e Dinheiro. Fernanda. É isso mesmo, Sérgio Braga, que só está começando. E para a gente começar muito bem, né, claro, o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, número na tela, é só enviar uma mensagem para 199-9813-2915. São 7 dias grátis para vocês participarem conosco e, claro, terem acesso a várias informações exclusivas de clima, as análises de mercado, os valores atualizados dos prêmios e também as cotações em tempo real. Então não perca tempo, envie uma mensagem para esse número na tela, novamente 199-9813-2915, e claro que nós estamos esperando todos vocês no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e agora nós vamos ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, e também em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Entregas de adubos no Brasil aumentam 9,1% no primeiro trimestre, em ano de safra recorde, informa a ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Algodão CPEA. Com quarta alta mensal, o indicador é o maior desde março de 2023. Arroz CPEA, preços são os menores em 3 anos. Café, colheita avança e preços caem com mais força no mês de maio. Uva CPEA, Vale do São Francisco tem excesso de oferta da BRS Vitória. E além disso, nós também estamos acompanhando de perto as informações de política e economia aqui no Brasil e também no mundo todo. E é isso que você vai acompanhar a partir de agora. A Folha de São Paulo, Estados Unidos dobram tarifas sobre aço para 50%. O Brasil será afetado. Da Folha de São Paulo, senador dos Estados Unidos diz que tarifar comprador de petróleo russo em 500% é draconiano, mas necessário. Da Gazeta do Povo, Estados Unidos cancelam vistos de autoridades que apoiam missões médicas de Cuba, entre aspas, exploração laboral. Da Folha de São Paulo, Lula, mais uma vez, ataca os judeus, diz a Conib após fala sobre vitimismo de Israel. Da Folha de São Paulo, Gilmar Mendes articula ofensiva para a volta da homologação de rescisão trabalhista em sindicatos. Da Gazeta do Povo, produtores do Rio Grande do Sul protestam há 20 dias em rodovias por renegociação de dívidas, a securitização. Do Metrópolis, Quest, 57% dos brasileiros desaprovam o governo Lula e 40% aprovam. Do Estadão, desaprovação de Lula chega a 57% e bate recorde após caso INSS anular melhora na percepção econômica. Do Jornal o Globo, nova pesquisa Quest é a consolidação de um desastre para Lula. Da Gazeta do Povo, o humorista Léo Lins é condenado a 8 anos de prisão por show de comédia lançado no YouTube. Da Gazeta do Povo, STF retoma julgamento que deve regular redes e agravar censura no Brasil.
E da revista Oeste, censura disfarçada de zelo institucional, diz a Gazeta do Povo sobre o Marco Civil da Internet. E do Estadão, em julgamento, a liberdade de expressão. Para complementar essa lista das principais manchetes, uma última que está sendo destacada sobre a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão da deputada federal Carla Zambelli e determinou o nome dela, a inclusão do nome dela na lista da Interpol. Portanto, ela teria saído do Brasil nesta terça-feira, ontem, e ido para os Estados Unidos. Portanto, esta última informação desta quarta-feira, esse destaque, Fernanda. Obrigada, Sérgio. Hoje eu vou chamar o João Batista Olive aqui para a gente falar dessa nova pesquisa e das pessoas, né? Cada dia mais a gente vê essa desaprovação do governo Lula escancarada, né, João? E a consequência é a tentativa de enforcar, como se diz, né, o mensageiro, calar a boca do mensageiro, calar a boca, né, as informações do tempo e dinheiro. Ouçam essas manchetes. É grave a crise. Pior do que o problema econômico é a censura, a tentativa de tolher a liberdade dos brasileiros. Mas o Brasil reage. As pesquisas mostram. Ontem, nós colocamos a pesquisa do Poder 360, o Poder Data, estava mostrando 56 a 39, uma diferença de 17 pontos. Pesquisa de ontem. Hoje veio a pesquisa Quest, Exibop, falando a mesma coisa. 57 desaprovam o Lula, 40 ainda aprovam. Mas o gap, o buraco entre desaprovação é de 17 pontos. Veja o gráfico. Veja o gráfico aí. Olha, a boca do jacaré aumentando. Não há governo que se sustente com essa desaprovação volumosa, 17 pontos. Lembrem, ele ganhou com 50, falei 51. Agora está com 40 somente. E não bastasse isso, veja a manchete do Estadão. O Estadão está dizendo que isso é reflexo da roubança do INSS. Mas não é só isso, né? É a percepção econômica que é o problema, porque nós estamos endividados. O exemplo disso, o exemplo dramático disso, é o que está acontecendo com os agricultores do Rio Grande do Sul. Não há como apelar. Lembrem-se, os credores vão começar a exigir as garantias que os produtores deram quando contraíram suas dívidas. Que garantias? As suas terras. Olha a crise, olha o tamanho da crise que nós estamos vivenciando nesse país. A Folha agora ganha, está dizendo que Lula tem uma avaliação negativa de 43%. A imagem dele, que sempre foi aquele cara, o cara, segundo disse o Barack Obama, está com 46 contra 26 de negativo. Então, essa é a situação do nosso país, a ponto de o Globo dizer a nova pesquisa da Quest é uma consolidação de um desastre para Lula. Ele não tem por onde escapar, porque ele não tem condições de anunciar uma melhoria até o final do seu mandato. Agora, para completar, para botar a cereja do bolo nesse desastre, eles querem implantar a censura no Brasil. Hoje, o editorial do Estadão, como sempre, em defesa da liberdade, o que está em julgamento? A liberdade de nós nos expressarmos, não somente aqui no Tempo e Dinheiro, mas você aí, no seu WhatsApp, nas suas fontes de comunicação, você vai ser tolhido, você vai ser punido se você tentar falar o que você está pensando e receber informações. Por isso, vendo o que nós estamos vendo à frente, esse desastre econômico que nós estamos vivenciando através do governo Lula, impondo essa crueldade sobre os brasileiros, e o Tempo e Dinheiro toma uma iniciativa necessária nesse momento, sempre em defesa da sociedade, sempre em defesa da liberdade. O Tempo e Dinheiro, nesse instante, começa e exige o impeachment do governo Lula. A solução passa pelo Senado. Até esse momento, nós já temos 21 pedidos de impeachment
protocolados contra o governo Lula. Claro que a gente vai seguir aqui acompanhando essas informações. Bom, mas aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Nosso primeiro destaque de hoje é da revista Isto É, falando de previsão do tempo. Todo o Brasil encara chuvas e alagamentos nesta quarta-feira. Inclusive, nós temos também um outro destaque da Climatempo para falar sobre o clima nesta quarta-feira. Chuva forte no sul e temporais no norte e no nordeste. Essa é a previsão para essa quarta-feira. Só para a gente ilustrar e reforçar, nós temos essa previsão de chuva acumulada de até 150 milímetros no sul do Brasil até o próximo domingo, dia 8 de junho. Então a gente vai seguir acompanhando essas informações também. E por falar em muita chuva, né? Ontem nós tivemos também muita chuva lá na região de São João del Rei, lá em Minas Gerais. Inclusive, essa chuva causou alagamentos em muitas áreas e é isso que a gente vai mostrar agora. A gente tem que ficar atento a essas informações, então tá aí também os estragos, né? E esse alagamento lá na região de São João del Rei. Mas na região de Conceição da Barra de Minas, também em Minas Gerais, nós tivemos queda de granizo. Já tinha até, inclusive, um alerta e realmente ele se confirmou e é isso que a gente também vai acompanhar agora. Um combustível, olha. Menina, chuva demais. E claro que além dessa chuva, nós também estamos de olho no frio. E aí nós temos o próximo destaque, então, informações da Climatempo com uma nova onda de frio à vista. Nós temos inclusive um mapa para compartilhar com vocês, porque então essa onda de frio chega no domingo, dia 8 de junho, e deve durar então até o dia 14. E vejam então todas essas ilustrações do mapa do Brasil. O que a gente tem? Queda de temperatura entre 3 e 5 graus Celsius, abaixo da média. Então vejam que até a região norte do Brasil vai ser afetada. Destaque ainda para o centro-sul do Brasil e esse azul mais escuro, onde essa onda de frio ela vai ficar 5 graus Celsius ou mais abaixo da média, para a gente já manter no nosso radar e saber que a partir do início da próxima semana nós teremos então temperaturas mais baixas no centro-sul do Brasil. Já fica claro o nosso alerta. Enquanto isso, nós também temos outro destaque da Climatempo, aí sim, para confirmar a informação da chuva. Então, o sul do Brasil pode ter até 150 milímetros de chuva até o domingo. Destaque, claro, fica para o estado do Paraná, conforme a gente acompanha na imagem, e a gente vai seguir aqui monitorando esse cenário e além disso, né, a gente vai ver qual o efeito também disso para as lavouras. Enquanto isso, a gente vai ver como é que estão as chuvas no Brasil nesse instante, que são as imagens de satélite, informações do NOAA. A gente acompanha aí alguma chuva passando nesse momento no estado de Mato Grosso do Sul, chuvas ainda ali na região sul, destaque para o estado do Rio Grande do Sul, e nós temos ali algumas chuvas na região norte do Brasil e também na região nordeste, mas essa chuva aí passageira. E claro que nós também estamos de olho na previsão de chuvas para os próximos dias aqui no Brasil e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Chuvas previstas para o Brasil do dia 5 ao dia 11 de junho, e conforme a gente acompanha no mapa, a partir de quinta-feira, dia 5, nós temos chuvas na região sul do Brasil, destaque para o norte do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estado do Paraná também, e esse é um cenário que vai perdurar até domingo, dia 8. Inclusive, nós temos alerta, esse volume de chuva acumulado pode ficar próximo de
de 150 milímetros. Então, atenção para essa região também. Enquanto isso, nós ainda vamos acompanhar chuvas na região norte do Brasil e a gente começa ainda a próxima semana, a partir do dia 9 de junho, segunda-feira, com algumas chuvas no centro-sul do Brasil, destaque principalmente para o estado do Paraná, e nós temos algumas chuvas também previstas para o estado de São Paulo. No dia 11, quarta-feira, essa chuva ela cessa no centro-sul do Brasil e ficará concentrada na região norte. E claro que para complementar essas informações, nós temos a participação agora do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Aqui que eu falei no destaque a chuva. Está dando uma chuva bem significativa aqui no Paraná, Santa Catarina e um pouquinho no Rio Grande do Sul. Ele deu uma diminuída em relação ao começo da semana, mas aqui nessa área aqui tem locais aqui que de hoje até aqui, esse aqui é o período que vai de hoje até o dia 8 até segunda-feira, até domingo. De hoje até domingo nós temos o quê? Alguns locais aqui do centro-oeste do Paraná, sudoeste e noroeste, com valores de 70 a 100 milímetros até mais. É uma chuva até boa, que vai ajudar a recuperação dos mananciais, principalmente a bacia do Rio Iguaçu. E até chove aqui também, aqui provavelmente um pouco na quinta e um pouco no domingo. Aqui no Mato Grosso do Sul também, o que não é muito comum a chuva. São Paulo, que já teve nessa região aqui uma boa chuva ontem, e hoje de novo pode ter nesses próximos dias mais uma chuva boa. No resto do Brasil, dentro do normal. No Rio Grande do Sul, onde precisa de um tempo seco vai ter, e onde precisa de chuva também vai ter. Santa Catarina fica devendo aqui o litoral e a serra, onde a chuva não é muita. Não é nada assim de transtorno para Santa Catarina. Talvez aqui no Paraná tenha algum problema pontual. Na grande área central do país, tempo seco. No litoral do Nordeste, aquelas chuvas normais, sol, nuvens e chuva um pouco mais acentuado entre Natal em direção até Aracaju, Maceió. E no norte, chuvas normais. Nos 15 dias, de hoje até o dia 18, temos boa chuva aqui no norte do país, como de praxe. Na área central, pouca chuva e muita chuva aqui, ó, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná principalmente, oeste Santa Catarina e centro-norte do Rio Grande do Sul. Aqui tem um destaque maior, pode passar de 200 milímetros em alguns pontos em 15 dias. Claro que não vai ser em 15 dias. Uma parte vem agora entre essa quarta até domingo, depois vai ter uma semana de tempo seco e frio, e pode voltar a ter alguma chuva forte lá pelo dia 15, 16 e 17. Parte dessa chuva vem agora, a outra parte na final da outra semana. Aqui pode dar problemas nas cereais de inverno, culturas de inverno, pastagem e também erosão, tem que ficar bem atento. E boa chuva aqui, ó, no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, numa época que é o primeiro mês do período seco. Então já está indicando que esse ano a estação seca no Brasil Central vai ser mais curta e menos agressiva. E aqui no norte, aquela chuva normal, e uma chuva boa também aqui no litoral do Nordeste. Pega também aqui, ó, o sul de Minas, a área do café, cana-de-açúcar, sul de Minas, Triângulo Mineiro, também está tendo uma boa chuva, Mata Mineira e leste de Minas. Que não é muito comum, o Espírito Santo também. Está até atrapalhando a chuva a par da colheita do café. Na anomalia diz tudo, né? Aqui, ó, o centro-sul, tirando a parte sul do Rio Grande do Sul, chuvas bem acima do normal, principalmente em Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraguai e norte de Santa Catarina. No restante do país, dentro do padrão. E está sinalizando outra massa de ar frio chegando aqui ao sul. Aqui é o período assim, de frio mais significativo. Entre 8 e 15 de junho, nós teremos um período de frio aqui no sul, novamente com condições de geada. Provavelmente esse ar frio deve entrar quando? Ele começa a entrar já no sábado, domingo no Rio Grande do Sul, domingo, segunda em Santa Catarina, Paraná, Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul, e semana que vem ele avança aqui pelo centro-sul. Deve trazer uma friagem no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, não tão forte quanto a última, mas corre o risco de alguma geada pontual no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, Paraguai e principalmente aqui no centro-sul do Paraná para baixo. Temperaturas negativas na semana que vem e aquele frio forte normal de inverno. Vai esfriar também no Rio, esfria em Minas, esfria no Espírito Santo, dá uma esfriada em Goiás, na parte sul de Goiás, dá friagem no Mato Grosso e talvez Rondônia também. Tudo isso de domingo, segunda para frente. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, até amanhã.
Algumas informações importantes aqui do Coutinho, só para a gente reforçar, é desse maior volume de chuvas, então, acumulada, principalmente no sul do Brasil. Coutinho falando que o nosso principal destaque é o estado do Paraná, onde esse volume de chuva pode causar transtorno e pode ficar acima de 200 milímetros também, isso nos próximos 15 dias. Ainda nos próximos 15 dias, nós vamos acompanhar chuvas no estado de Mato Grosso do Sul, chuvas em São Paulo, no litoral da região Nordeste e também na região Norte do Brasil. Enquanto isso, ele falando de uma outra informação importante, que a estação seca no Brasil Central, ela deve ser menor agora durante esse ano. E só para a gente reforçar aqui, frio, né? Essa nova onda de frio que deve chegar ao Brasil, então, a partir do dia 8, domingo, 8 de junho, nós temos a chegada dessa nova massa de ar polar aí também para a gente ficar de olho. Bom, importante reforçar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E agora sim, tem participação de vocês aqui no Tempo e Dinheiro, acompanhando hoje os comentários aqui na nossa transmissão no YouTube. O Erni falando, boa tarde, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Choveu a noite toda, agora tempo bom, mas vamos em frente. O Jânio Zeferino falando de Brasília, com tempo firme e seco. A Fabiana Silveira, lá de Piratini, falando boa tarde a todos. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, 18 graus nesse instante, amanheceu com cerração e agora o tempo está nublado. E ela falando, vamos em frente, vamos peleando, pois o Brasil vencerá. É isso que a gente acredita também, viu, Fabiana? O José Ruiz falando, boa tarde, Nova Ubiratã, lá no estado de Mato Grosso, nesse instante, 31 graus, calor, hein? Tempo aberto. Já a Rosângela Mafra falando, boa tarde, ótima semana a todos do Tempo e Dinheiro. 32 graus, sol e muito vento lá no norte do estado de Mato Grosso. O Miguel Neto também falando boa tarde a todos. Aqui em Buritizeiro, névoa, mas ainda nada de chuva. E o Delmar também falando boa tarde a todos. Boa tarde, Delmar. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E vocês podem continuar aqui participando do nosso chat, que eu fico de olho aqui nas mensagens. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência com as informações do mercado da soja e também do mercado do milho com Vlamir Brandalize. Então é um instante só. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro,
para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. De volta com o Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, 4 de junho de 2025. Antes de chamar o Vlamir, estamos tentando a nossa conexão ali com o Vlamir Brandalize, mas vamos às notícias do mercado do café? Vamos acompanhar a partir de agora. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos aos preços, então. Nossa referência ao café arábica lá na Bolsa de Nova York. Nós temos nesse momento o contrato julho 25 a 346,40, mercado subindo 1,63%. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com vocês. O julho 25, então, a 346,50, o setembro a 344,25, o dezembro 339,90 e o março 26 a 335, todos os vencimentos subindo mais de 1%. Agora a gente vai ver como é que estão as nossas referências aqui na Bolsa Brasileira. Nós temos o dezembro 25 a 417,90, mercado subindo quase 2% e para o março 26 nós não temos essa referência. Agora nós vamos atualizar o preço do café robusta lá na Bolsa de Londres. Nossa referência hoje em 4.511,513 já dólares por tonelada, mercado subindo 2,04% nesse instante. E claro que para entender essa movimentação, nós temos agora a participação do Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Ontem, Arábica e Conilon chegaram a perder os suportes que nós viemos comentando aqui dias atrás. Para o Arábica 340, para o Conilon 4.400 dólares por tonelada. Mas entrou alguma certa força compradora durante o pregão e eles fecharam acima desse suporte. Mas atenção, a briga segue e nada está assegurado até aqui. O mercado ainda dá sinais de uma possível perca destes suportes nos próximos dias, pois a força compradora ela se mostra muito tímida nessas faixas e com pouca fome para comprar nestes níveis de preço. Atenção, pessoal! Com a colheita se intensificando nas regiões cafeeiras, é difícil se imaginar grande força compradora para os cafés subirem nos atuais níveis de preço. Por quê? Tem muito café entrando no mercado neste momento, principalmente Conilon. Na minha opinião, somente se viesse alguma previsão muito forte de uma mudança muito forte no clima, que trouxesse algum risco alto de geada, é que a gente poderia ver alguma força compradora maior. Mas não é o que temos até aqui. Segundo informações, a próxima grande frente fria, prevista para junho, não trará grandes problemas para as regiões produtoras de café. Graças a Deus, não é mesmo, pessoal? Por hoje é só, uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã! Muito obrigada, Bruno Labs. Até amanhã. Agora sim, a gente vai falar de soja. Antes de chamar Vlamir Brandalize, vamos mostrar os preços. O Leidson já colocando na tela aqui pra gente. Nós temos soja, vencimento julho 25 lá na Bolsa de Chicago a 10,50. Mercado subindo 0,99% nesse instante. Temos todos os vencimentos também. Então, julho a 10,50, o agosto a 10,42,50, o setembro a 10,19,75.
10,25 e o novembro a 10,27,50. Reparem no setembro beliscando ali os 10,20, que era o que a gente já vinha conversando com o Vlamir Brandalize, e o mercado subindo então entre 6 e 9 pontos nesse instante. Aqui na Bolsa Brasileira, o que nós temos hoje? O julho 25 a 23,04, o agosto a 23,03 e o setembro a 22,54, o mercado também trabalhando em campo positivo. Bom, agora sim, nós vamos às notícias da soja, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boa tarde, Vlamir Brandalize. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vlamir. Antes da gente começar a nossa conversa, porque a gente quer saber o que está acontecendo com a soja, queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está o clima aí em Luiz Eduardo Magalhães, aproveitando que o senhor está aí no oeste da Bahia. Olha, as chuvas aparentemente foram embora, ainda tem nuvens no céu aí, temperaturas ainda não esquentaram muito, estão amenas, variando aí de 15, 16 graus até uns 25, 27 graus que tem durante o dia. Não está calor ainda, o normal que seria aqui, mas chuvas aparentemente já passou, né? Agora, safra que está no campo aí, a maior parte do milho e o tria e o sorgo, né, que são lavouras que estão no campo, e algodão, estão muito boas as lavouras em geral aí esse ano, então o pessoal está animado, Fernando, estão animados aí, as lavouras de algodão começando a aparecer, a pluma, aquelas lavouras de algodão que depois viram um tapete branco, está muito bonito por aqui. Ô Vlamir, mas se a gente não tem chuva aí em Lem, a gente tem muita chuva lá no meio oeste norte-americano, é isso que o mercado continua olhando no pregão dessa quarta-feira? Exatamente isso. Hoje os produtores aqui estavam torcendo para essas chuvas continuarem aí, por mais uns 20, 30 dias só. Só isso. A grande questão é que não é só o problema de terminar o plantio, Fernanda, porque ainda falta muito para plantar lá nos Estados Unidos, principalmente na soja. Tem mais de 5 milhões de hectares ainda de soja para plantar. E com excesso de chuva, solo encharcado, vai jogando o plantio para frente, né? Vai ter plantio aí depois do dia 15, 20 de junho, se continuar assim. E isso não é nada bom para a safra, que já vai ser uma safra menor. Então, esse quadro aí em si, ele está dando sinais de que a soja está começando a subir pela escada. Que nem você comentou ali, o 10,20, ele já foi trabalhado hoje, ele ainda não está acima nesse momento, mas ele já esteve trabalhado, o 10,20 ali no setembro, que é o mês mais importante. Eu acredito que ele tem um argumento para trabalhar acima de 10,20 hoje, porque se a gente olhar no tempo real, ele está 10,20,5. O ambiente é um pouco mais favorável agora, mas atrelado a clima, né? Basicamente atrelado a clima, Fernando. Então, isso está ajudando, né? E tem que olhar também, tem problema de clima lá no leste europeu, na China. O mundo climático do hemisfério norte nessa temporada aí, por enquanto, ele está começando desfavorável, né? Não é um clima adequado aí para as lavouras, e dá para ver que as lavouras, em relação ao ano passado, as lavouras estão inferiores em qualidade. Então, isso também traz uma condição de melhoria na Bolsa de Chicago, né, Fernando? Ô Vlamir, então assim, os mapas climáticos continuam indicando chuvas, a gente precisa ficar atento durante essa semana principalmente, porque no começo da próxima semana o USDA pode trazer alguma coisa diferente, principalmente em relação à finalização desse plantio da soja e a esse índice de lavouras em boas e excelentes condições. Pelo que está andando essa semana, já estamos na quarta-feira, é bem provável que na semana que vem o USDA vai reduzir essas áreas que ele veio com área de soja de 9% de lavouras excelentes, 58% de boas. Eu acho que para a semana que vem ele já tira um pouquinho da área excelente, já vai tirar um pouco de boas e vai aumentar as lavouras regulares e ruins. Então, tem tudo para isso. E isso, se confirmado, ele dá uma consolidação das cotações um pouco mais distante dos $10, né, que vinha trabalhando na semana passada. Semana passada estava muito perto de perder os $10 ali no setembro, principalmente.
Se o clima tivesse ideal e o plantio todo ele a vapor, né, acelerado como veio. Então, no momento, o ambiente climático é que está dando forças para as posições, né? Então, Olha o 10 e 20. esse é o quadro. Olha o 10 e 20 aí, voltou 10 e 20, esse 10 e 20. O ideal é fechar o dia acima de 10 e 20, que daí amanhã o mercado, continuando chuvas e continuando o clima como está, ele vai tentar olhar o 10 e 30. Então, e aí todas as demais posições, elas evoluem, né? Então, esse é o fator importante, né? Dá para ver que no Brasil, mesmo em dia de dólar e mais murcho, né, vamos dizer assim, nós estamos com cotações um pouquinho melhores que ontem, já nos portos e também nos balcões. O pessoal acabou melhorando um pouquinho. Como dá sinais, a B3 é o espelho lá de Chicago, né, essa altinha dela aí. Mas é uma altinha boa, né? 1% de alta no dia é muito bom. Uhum. Ô Vlamir, para ser um cenário perfeito aí, claro, o produtor brasileiro torcendo para mais uns 30 dias de chuva lá no meio oeste norte-americano, mas para ser perfeito só precisava aparecer uma venda de China e China voltando ao mercado norte-americano. Se a China voltar ao mercado americano, vai trazer um avanço de 20, 30 pontos fácil, né? Então, esse é um ponto importante. Até agora, nos relatórios diários, não tem aparecido China, né, nos semanais, e seria um fator aí que ajudaria. Outro ponto importante é seguir, né? O clima com muita umidade, excesso de umidade nesse começo de temporada não é nada bom, né? Porque as plantas, elas arrancam em condições desfavoráveis, temperatura de solo ainda baixa, gastando muita energia para começar a germinar e começar a fazer crescimento vegetativo. Então, já de cara, já não é uma planta tão saudável nessa condição de clima que está lá. Então, isso já é um sinal de que há grande chance da produtividade ser menor que a média, né? E agora trazendo esse cenário aqui para o Brasil, como é que essa alta se traduz ao produtor brasileiro? A gente já está com preços maiores do que a gente vinha acompanhando ontem, por exemplo. Como é que está esse ambiente de negociação aqui para o nosso produtor? Olha, hoje o mercado está entre 50 centavos e R$1 melhor que ontem. Talvez agora à tarde vai pagar até uns 50 centavos a mais aí, devido a essa alta um pouco melhor, né? De manhã estava com 5, 6 de alta em Chicago. Agora já vai para perto de 10 pontos de alta, então pode pagar um pouquinho mais, talvez uns 50 centavos melhor agora na tarde. Mas a gente continua ainda indicando produtora que segurou até agora e não está precisando de caixa. O ambiente é de evolução das cotações, é de melhoria. Então pode esperar um pouquinho mais, que as chances de ter uma cotação melhor aí são muito maiores que a chance do mercado recuar. Então, assim, produtor, dica para o produtor segurar, Vlamir, vai acompanhando a evolução do clima lá no meio oeste norte-americano e vai vendo como é que vai melhorando também a questão de preços e esse ambiente de negócios. Exatamente, essa é a posição para o produtor tentar valorizar o grão que ele tem na mão. Falando em grãos, tem muita soja ainda para negociar, né, Fernanda? Nós estamos fazendo cálculos agora pela manhã com o pessoal do escritório. Estamos com 108,2 milhões de toneladas de soja negociadas. Isso dá 63,6% da safra negociada. Mas ainda tem 61,8 milhões de toneladas para negociar. É muita soja. Mas a média de comercialização ela está adiantada, né? O volume atual aí é bem assim, a média é 60% negociada a safra e nós estamos com 63,6%, além de que o volume de negócio é recorde. E o produtor tem um volume de soja na mão ainda recorde também, em função que a safra foi recorde. Então, esse volume que ele tem na mão, ele tem que valorizar melhor ele, e é possível que para frente ele consiga cotações melhores que essa semana. Ô Vlamir, como é que está a questão da comercialização durante essa semana? Hoje é quarta-feira, como é que foram os negócios segunda e terça-feira? O produtor ainda está segurando essa venda? Como é que está acontecendo esses negócios? Olha, os negócios estão lentos, bem menores que nas semanas anteriores. Nós já estamos aí passando do meio da semana. E hoje dá para dizer que tem umas 700 mil toneladas negociadas no período todo, né? O normal para esse começo de junho seria umas 500 mil por dia. Então, nós estamos aí com 3 dias praticamente de mercado e estamos com um pouco mais de um volume de um dia, né? Então, é um ritmo menor, porque nos meses anteriores tinha vendido bastante, agora... Nesse começo do mês, os produtores apontam que não tem muita dívida para pagar agora nessa semana. E muito das negociações está atrelado a pagamento de dívidas, né? Quando ele vai precisar de dinheiro para pagar a dívida, ele vem para o mercado para vender. Essa semana, provavelmente, ele
tem menos dívidas para pagar, o produtor também não está correndo atrás de insumos aí para comprar. Alguns negócios que estão saindo, sim, estão saindo no barter inteligente. Uhum. Travamos a imagem do Vlamir, gente? Sim, a gente vai tentar reconectar aqui, mas enquanto isso, enquanto o Gleidson faz essa conexão novamente, só trazendo algumas informações importantes aqui que o Vlamir Brandalize já trouxe para a gente. Nós temos o clima lá no meio oeste norte-americano no foco, nesse instante das negociações lá na Bolsa de Chicago. Mais um dia que essa chuva prevista para essas importantes regiões produtoras tem dado fôlego aos preços e a gente continua observando ali o setembro, que agora há pouco está trabalhando então em 10,20, que é um suporte importante também, segundo o Vlamir estava contando para a gente. Vlamir, conectado? Ainda não? Bom, além disso, o que nós temos aqui para trazer de informações? O Gleidson colocando aí já os preços em tempo real. A gente tem soja, continua subindo lá no mercado internacional, mesma coisa que o milho e o trigo. Trigo e também o café com uma alta um pouco mais consistente, subindo mais de 1% também no pregão dessa quarta-feira. Mas só para a gente retomar aqui as informações da soja, o Vlamir falando que nós temos então em torno de 108 milhões de toneladas já comercializadas. Enquanto isso, ele fazendo essa conta, inclusive hoje de manhã já, com a equipe dele, e nós temos em torno de 61,8 milhões de toneladas ainda para serem negociadas quando a gente considera a produção de soja aqui no Brasil. Quando a gente fala das nossas exportações, nós estamos numa semana com esses negócios mais lentos também. Vlamir falando que no acumulado da semana, lembrando hoje, já é quarta-feira, nós temos aproximadamente 700 mil toneladas de soja negociadas, quando que normalmente nós teríamos então em torno de 500 mil toneladas por dia também. Vlamir Brandalize já nos acompanha aqui, Gleidson? Agora sim, Vlamir, agora sim. Bom, Vlamir, para a gente retomar aqui o que a gente estava falando também, né? O senhor estava falando de negócios ainda lentos. A gente tem no acumulado dessa semana 700 mil toneladas de soja negociadas, mas o normal seria então em torno de 500 mil por dia. O produtor ainda está caminhando mais lentamente com essas vendas. Fernanda, o produtor está seguindo a lógica, né? Que a lógica agora o mercado começa a dar sinais que podem melhorar. Automaticamente ele está começando a vender menos, então ele está esperando níveis melhores, tentando valorizar o que tem na mão, ou tentando fazer uma boa relação de troca com insumos, né? Então aquele barter em que ele tem um grão valorizado, pagamento à vista nos insumos, que ele dá uma relação de troca melhor para ele. Então é nessas duas condições que o mercado deve andar aí nesses próximos dias e não ter uma corrida de venda, porque o produtor que segurou agora, ele não está precisando de caixa nesse começo de junho, ele vai aguardar um pouco mais. Uhum. Aproveitando esse gancho, Vlamir Brandalize, como é que estão os negócios da safra nova? E também aproveitando que o senhor fica andando o Brasil todo, né? A segunda semana em Lem, enfim, como é que estão esses negócios? O que o senhor tem sentido dos produtores? Os produtores têm aproveitado os momentos para fazer essa negociação já da nova safra de soja? Olha, tem aproveitado, mas o ritmo está lento em relação a outros anos, porque nesse ano o produtor geralmente faz safra nova através de troca por insumos. Sim. Esse ano nós estamos vendo aí que o produtor tem aproveitado o milho, que está com uma relação de troca melhor que a soja, usando o milho para pagar contas, tanto de soja como de milho futuros. O próximo milho de safrinha 2026 também sendo negociada. O pessoal me comentando que tem negócio até de sorgo aí, através de entrega futura aí para 2026, já andando também, para dois segmentos, né? O segmento de confinamento, o segmento de etanol. Isso traz condição para o produtor aí acabar segurando um pouco a pressão de venda da soja. O produtor acredita que a soja se valoriza, por isso que o ritmo dos negócios da soja está um pouco mais lento aí na safra nova. Uhum. Claro que a gente vai acompanhar essas informações também. Agora, Vlamir, para a gente fechar a soja, só o que o produtor rural deve estar atento, então? Segura ainda essa soja, porque vai aparecer novas oportunidades para ele, mas tem alguma coisa além de clima lá no meio oeste norte-americano para a gente manter aqui no nosso radar?
Tem o clima do resto do mundo, né? Porque tem problema grave na China e os chineses não estão mostrando, né? Eles tiveram perdas grandes do trigo, estão tendo perdas no milho, ainda estão demorando para mostrar. Há indicativos que só no final de junho agora vai sair alguma estimativa oficial, mas é bem provável que eles tendo uma safra menor de trigo vão precisar importar mais soja, né? Porque daí precisa mais soja, mais farelo para ração, que eles usam uma parte do trigo para uso em ração. Automaticamente isso ajuda a soja aí na frente. E o produtor tem que continuar torcendo para continuar com muita chuva nos Estados Unidos, né? Isso que ele tem que fazer, torcer. Ô Vlamir, mas aí se a China comprar mais soja, e aí isso vai gerar, obviamente, uma janela de oportunidade ainda para o produtor brasileiro? Sim, a janela de oportunidade e talvez uma janela de mais pressão positiva no prêmio, né? Que nós estamos aí com o prêmio de agosto já na faixa dos 100 pontos, 110 pontos, ou seja, $1,10 a mais do que Chicago. Temos um ambiente aí de prêmios também para melhorar, isso é possível. Cavalinho encilhado ou ainda não, Vlamir? Essa semana, aparentemente, não é a semana de cavalinho encilhado, é uma semana de recuperação de cotação, o mercado subindo pela escada. Talvez na semana que vem comece a aparecer o cavalinho se o clima seguir com chuvas. Aí nós poderemos ter níveis melhores lá no mercado americano e aí sim, a semana que vem tem relatório de oferta e demanda do USDA. Vamos ver o que ele vai trazer para nós, né? Semana que vem eu que vou conversar com o senhor aqui para trazer essas informações para a nossa audiência. Mas, Vlamir, vamos falar do milho agora, gente? Então vamos para a nossa vinheta da ferramenta Inovipab, que é a ferramenta do produtor rural. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Agora sim, preços do milho lá na Bolsa de Chicago, nós temos o julho 25 a 4,43, o setembro a 4,28, o dezembro a 4,43 também e o março 26 a 4,58,50, mercado subindo mais de 4 pontos lá na Bolsa de Chicago no pregão dessa quarta-feira. Enquanto isso, milho aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira B3, o julho 25 a 64,15, o setembro a 65,40, o novembro a 68,79 e o janeiro 26 a 72,10. Mercado subindo entre 0,35% e 1,36% nesse instante. Vlamir Brandalize, alguma novidade para esse mercado de milho? Olha, dois fatores aí que tá ajudando, né? Dois fatores que são, no caso é um só, né? É o clima. É o clima desfavorável lá na China, né? A China ainda tem parte das lavouras para plantar, partes das lavouras estão sofrendo, muito calor ali na China. Enquanto o Gleidson tentar refazer a nossa conexão aí, Vlamir falando então que o clima também continua sendo um fator importante no caso do milho, e ele ia destacar principalmente agora essa questão climática lá na China, lembrando também que nós temos a questão climática lá nos Estados Unidos, muita chuva, ainda ontem o Vlamir estava trazendo essas informações. Enquanto isso, só para a gente reforçar, enquanto a gente refaz essa conexão, milho aqui na Bolsa Brasileira, então, julho 25 a 64,15, setembro a 65,40, o novembro a 68,79 e o janeiro 26 a 72,10, mercado trabalhando em campo positivo. Enquanto isso, Gleidson, a gente consegue colocar a nossa referência lá na Bolsa de Chicago também, para a gente já reforçar aqui essas informações? Mercado também trabalhando em campo positivo, subindo mais de 4 pontos. O julho 2025, então, a 4,43, o setembro a 4,28, dezembro a 4,43 também e o março 26 a 4,58,50. Vlamir Brandalize conosco. Olha, Fernanda, hoje nós estamos aí com o nosso sistema de internet geral no Brasil meio complicado, né? Então, ainda continua sendo um gargalo, né, Vlamir Brandalize? A gente, em qualquer lugar, é bem difícil a questão da internet. Mas o senhor estava contando pra gente clima lá na China. Exatamente. O clima na China, eles estão com poucas chuvas ou tempo seco. E temperaturas muito altas, variando de 25 a 40 graus ali naquela província de Renan.
província de Henan, ali na China, é considerado o celeiro chinês, ali onde se planta muito trigo, muito arroz, muito milho, e já estão com perdas muito grandes nas lavouras de trigo que estão sendo colhidas, né? Os produtores apontando 30%, 40% de perdas no trigo em colheita nesse momento, e também as lavouras de milho começando fracas, então isso não é um bom sinal para eles, né? É um bom sinal para nós. E Chicago está respondendo a isso, né? Porque as lavouras americanas ainda tem 2 milhões e 700 mil hectares de milho para plantar, com muita chuva, já fora da janela, né? A janela ideal do milho americano é 20 de maio, né? E nós estamos agora já indo para... Nós estamos dia 4 de junho, né? Então já passou 2 semanas. Então o ambiente para o milho, ele está esse ambiente de mais de 1% de alta, é um favorável. O setembro aí que o milho estava com suporte aí no 4,20, já tinha perdido, ontem chegou a trabalhar abaixo disso. Agora ele já começa a olhar os 4,30 e tem um ambiente para trabalhar acima, né? E tentar à frente aí, se continuar o clima desse jeito, buscar os 4,50 no setembro e as posições mais longas, lá o julho 26, já tentando olhar os $5. Isso existe possibilidade, desde que siga com o clima do jeito que está, né? Porque veio com a largada inicial de plantio maior, né? Quase 2 milhões de hectares, é a projeção de fechar o plantio acima do ano passado. Mas o relatório da qualidade das lavouras já mostra que isso talvez não se confirme, né? Porque nessa semana aí teve 69% da lavoura boa excelente, e o ano passado era 75%. E se cair a qualidade na semana que vem aí para casa dos 60% de lavoura boa excelente, ele vai dar mais argumento positivo aí para Chicago, porque aí dificilmente a safra americana vai chegar a 400 milhões de toneladas. E aumenta o déficit mundial, né? O déficit mundial já está em 30 milhões nesse ano e 10 milhões no ano que vem, entre a produção e consumo. E é possível que esse déficit seja maior. Eu acredito que vai ser maior porque a safra da China de milho dificilmente chega a 290 milhões de toneladas. E eles vão consumir aí mais de 335 milhões de toneladas. Então vão consumir estoque e vão precisar importar, voltar a ser grande importador para atender, principalmente por causa do problema do trigo, né? Trigo, eles não tendo tanto trigo, vai ser menos trigo para a ração e acaba usando mais farelo e mais milho para a ração. Então, o ambiente do milho começa a dar sinais mais positivos. Está subindo pela escada, pode subir até pelo elevador aí, se o clima americano seguir aí desfavorável aí nos próximos dias. Ô Vlamir, e aqui no Brasil, alguma perspectiva? Porque a gente está colheita, né, do milho segunda safra começando em muitas regiões. Esse milho vai subir, nem que seja pela escada, Vlamir? Ele vai subir, mas depois da colheita da safrinha, né? Porque Sim. agora vem os grandes volumes, né? Colhendo ali no Paraná, colhendo Mato Grosso do Sul, colhendo pontos aí do Mato Grosso, primeiras lavouras de Goiás. Nesse momento temos aí uns 3% da safrinha colhida, então é início da temporada, isso é pouquíssimo, né, de volume colhido. O que sai do campo agora é lavoura boa, as produtividades estão muito boas e muita condição de safra recorde, 105, 110, 112 milhões de toneladas. E hoje aqui teve produtor que nos comentou que já viu estimativa de empresa aí que eu não vi, que pode chegar a 115 milhões de toneladas. É um número bem forte, mas em princípio é uma safrinha recorde. Isso vai pesar, mas o que conta mesmo é o valor da exportação, né? Em relação a ontem, o mercado de milho na exportação está subindo R$ 1,50. Então, a exportação a agosto está 66, ontem era 64,5. O setembro é 67, ontem era 65. Então, o ambiente da B3 hoje está em alta, atrelado a essa condição de exportação, né? A exportação paga mais, o B3 parou de cair e está tentando consolidar. Viu que o setembro da B3 já voltou a R$ 65. Sim. O novembro acima de 68, né? O janeiro acima de 72. Nós tivemos meses muito melhores aí no passado, mas era passado. Agora nós vamos ver aí como é que vai se comportar com a chegada efetiva da safrinha. Mas o que a gente vê é muita reclamação nas regiões que está colhendo a safrinha, porque enquanto o porto está melhorando um pouco, no campo, nas regiões safrinha, o produtor reclama que o mercado ainda de balcão do milho ou está estável ou está caindo por causa da chegada da safrinha. E isso é normal acontecer quando tem uma grande safrinha para chegar, porque não tem armazém para tudo e
E a realidade no pico da colheita, na colheita, até fechar a colheita, quem paga o pato aí nessa situação acaba sendo o produtor, né? Com certeza. Ô Vlamir, só para a gente encerrar, na questão do milho, qual a orientação para o produtor brasileiro? Olha, o produtor que não negociou até agora, que não fez posição de opção, agora o ideal é esperar aí para pensar vender milho de setembro, outubro em diante, né? Que daí o mercado vai estar mais folgado. Ou esperar uma reação mais importante de Chicago, se vier aí nas próximas semanas, para fazer posição de exportação. Aí então ele conseguiria posições melhores, porque nesse momento já não é o momento dele se posicionar. É o momento de quem vai precisar de milho para consumo se posicionar, garantir contrato aí, que o milho está barato e pode subir para frente. Então esse que teria que estar se posicionando. É o momento do comprador operar aí com contratos de opções para se prevenir das altas que vão vir à frente. As altas vêm porque o quadro mundial é de déficit, né? E nós não estamos fora do mundo, nós somos o segundo exportador mundial e vamos atender esse mercado que vai precisar de milho, né? E automaticamente o porto que vai continuar fazendo a cotação final aí. Tá certo. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação. Mais um dia direto de Luiz Eduardo Magalhães. A gente espera o senhor aqui amanhã. Muito obrigada. Boa tarde para o senhor. Bom trabalho aí, Vlamir. Amanhã a gente continua daqui. Depois da manhã nós vamos estar lá no sul de Santa Catarina. E assim vai, caminhando pelo esse país. Haja saúde, hein, Vlamir? Haja saúde. Não dá para pegar a gripe. Não dá. Vlamir, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço a todos. Bom, dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, e para a gente fechar as informações das commodities agrícolas, a gente vai mostrar agora os preços do trigo, lá na Bolsa de Chicago também. Já na tela aí para vocês o julho, 25 a 5,42,50, o setembro a 5,56,50, o dezembro a 5,78 e o março 2026 a 5,97,50, mercado subindo também entre 5 e 6 pontos lá na Bolsa de Chicago, assim como a gente acompanha também nos preços do milho e também nos preços da soja. Bom, e agora nós vamos falar do mercado de hortifruti, então vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Preços na tela já aqui para compartilhar com vocês, um levantamento feito pelo time do HF Brasil e também do CPEA. Já na tela a gente começa com leite hoje, abril 25 em R$ 2,61 o litro, referência lá em Santa Catarina. O ovo branco, CIF, caixa com 30 dúzias em R$ 154,96 em Recife, Pernambuco. Enquanto isso, a batata Asterix especial no atacado, a saca de 25 quilos em R$ 90, nossa referência lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tomate, preço ao produtor, salada longa-vida AA, caixa aberta, R$ 106,67 aqui na região de Mogi Guaçu, em São Paulo. E a uva, preço atacado, em R$ 9,50 o quilo. É a uva BRS Vitória também. Essas são as nossas referências aqui para compartilhar com vocês. E lembrando que quarta-feira é dia da gente atualizar as informações do mercado da mandioca. Na semana passada, nós vimos uma maior lentidão no mercado da fécula, um movimento que é natural para esse período do mês, final de mês, onde os compradores eles vão postergando as suas compras, mas apesar desse movimento, os preços eles se mantiveram estáveis. Para entender essa movimentação e saber um pouco mais desse mercado também, nós temos agora a participação do Fábio Isaías Felipe, direto do CPEA. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, você que nos acompanha pelo canal Tempo e Dinheiro. Agora é hora da gente conversar sobre o mercado dos derivados da mandioca. Começando pelo mercado de fécula, nós tivemos uma semana de menor liquidez. Esse é o característico movimento de mercado que ocorre
sempre que termina um mês, quando compradores acabam postergando as suas aquisições para os períodos posteriores. Assim, os estoques nas indústrias de fécula e amidos modificados ainda cresceram 2% no período. Embora tenha essa menor liquidez, esse mercado menos movimentado, os preços da fécula ficaram praticamente estáveis. O valor médio da saca de fécula de 25 quilos na indústria ficou em R$ 78,93, o equivalente a R$ 3.157 por tonelada. Em maio, o preço médio da fécula ainda subiu 0,6%. Portanto, esses mercados não têm sido tanto afetados pelos preços mais baixos da raiz. No mercado das farinhas não foi diferente. Também o movimento característico do final de mês e que conduziu a esse mercado com baixo volume de negócios efetivos. No caso da farinha fina, o preço médio caiu 1,2% para R$ 117,50 por saca de 50 quilos. No caso da farinha grossa, a queda semanal foi de 1%, com a saca de 40 quilos a R$ 91,96. Bem, ao que tudo indica, deve haver uma necessidade de reposição de estoques no atacado nos próximos períodos e, consequentemente, isso tende a afetar positivamente o volume de escoamento e, claro, resultando em maior volume de comercialização. Ficamos atentos a esses movimentos de mercado. Volto na segunda-feira com vocês para novamente atualizá-los sobre os mercados da mandioca e dos derivados. Até lá! Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Muito obrigada, Fábio. E agora, dando sequência ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, já vou chamar aqui Sérgio Braga, porque agora a gente tem informações muito importantes para dividir com a nossa audiência e entrevistar ao vivo também, né, Sérgio? Exatamente. Venda na hora certa. Sim. Detalhes agora direto com o Vitor Caso, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Tudo certo, Sérgio. Boa tarde a todos aí. Obrigado pela participação mais uma vez no programa. Exatamente nesse sentido, né? Para fazer uma analogia, né? Parafraseando, né? Que palavra bonita, né? O slogan, né? Venda na hora certa. Está na hora de vender milho, está na hora de comprar milho. Qual que é a lógica do mercado nesta quarta-feira, nesse início de junho? A gente está talvez o fundo do poço não tenha chego ainda, né? O mercado continua pressionado, até agora há pouco o Vlamir falando aí sobre momento de venda também, né? Colheita começando agora, só o comecinho da colheita, e a gente vai ver essa situação se agravar, provavelmente ainda mais, com o avanço de colheita e maior oferta, né? Principalmente aqui no Cerrado, falando de armazenagem, todos esses desafios que o produtor tem no dia a dia, isso pode apertar um pouco mais e a gente vai ter uma safrinha boa pela frente. O clima mudou ali no começo de abril e isso favoreceu aí o Médio Sul, que estava pior, né? Trazendo com o que a gente espera que sejam boas produtividades aí no Brasil. Então, querendo ou não, quem tem aquela coisa, né? Vender ou não vender, a gente tem que olhar também da porteira para dentro. Conta para pagar, despesa, fluxo de caixa, esses pontos todos pesam e às vezes eles estão acima de mercado. Não adianta estar certo na hora errada, né, Sérgio? Então, quem tem os boletos aí vencendo, vale a pena a gente liquidar do que pagar juros. Agora, quem tem uma situação mais organizada, provavelmente mais para frente, final do ano, isso traria mais oportunidade. E o tema hoje, até a gente sugeriu aqui, né, é aproveitar essa oportunidade do físico mais para frente, mas também fazendo proteções de preço sem correr risco. Então, é um jogo de ganha-ganha, né? É exatamente nesse sentido, né? Que você chegou a comentar que o milho está dando uma segunda chance para quem? Para o Brasil na B3 ou na Bolsa de Chicago? Em Chicago, Sérgio, eu acredito o seguinte, né? A gente está num dia ruim, uma semana ruim de clima, né? Até estava acompanhando o Vlamir agora há pouco, e isso realmente pressionou as cotações hoje, com esse clima mais
incerto lá, isso dá um ânimo para o mercado sobe um pouquinho hoje. Mas da mesma forma como a gente viu aqui no Brasil, né, essa safrinha chegando cheia aqui no Brasil, isso traz oportunidade também para estar fazendo puts ou proteções de baixa lá em Chicago. Então, quem perdeu essa oportunidade no Brasil, a gente chegou a ter o milho na B3 a R$ 80, depois caindo aí para os seus 60, 63, 64, assim por diante. Então, teve um movimento forte, poucos produtores aproveitaram esse movimento usando a bolsa para proteger o mercado físico, né? E agora a gente acredita que quem vai segurar esse milho para o final do ano, o físico mesmo, tem também a oportunidade de estar fazendo proteções usando a Bolsa de Chicago, postando no mesmo fundamento. Vai ter bastante milho lá nos Estados Unidos. Com quebra de safra, com clima, enfim, é muito cedo para falar isso ainda. O relatório da semana que vem vai ajudar a gente a definir um pouco mais isso, mas querendo ou não, os Estados Unidos vai plantar, deve colher uma área recorde, vai plantar uma área muito grande de milho lá, e com isso, né, as cotações já estão mais pressionadas, aí, ó, setembro a 4,29, e provavelmente essa pressão pode continuar ainda mais. A gente já falou com alguns clientes lá atrás, no dezembro a 4,50 era um bom nível, né? 4,40 ainda. Hoje o mercado sobe, e aí a lógica é o contrário, né? Quando o mercado sobe, quando as coisas estão boas, que é dia de comprar seguro, proteção de baixa. Então, é igual quando você está doente, você faz o plano de saúde quando você está saudável, não quando você está doente, né? Então, hoje dá uma bela oportunidade aí também, olhando o contrato de setembro, dezembro, está buscando proteções de baixa lá em Chicago, apostando que eles vão ter também uma grande safra pela frente e nós aqui carregando o milho para vender o físico melhor lá na frente. Sem risco, o Sérgio. E antes de falar sobre uma estratégia de proteção, né, no caso, o comprador é lógico que ele vai já se planejar nesse sentido, né, vai aproveitar os preços em queda, a safra está entrando por aí, né, safrinha que é uma safrona recorde, né. Agora, o agricultor, ele deve observar o mercado interno ou preferível chegar e, se possível, olhar os portos, né, exportação, milho para exportação está remunerando mais também, não, Vitor? Assim, querendo ou não, as fábricas, né, o mercado interno, granja, todo mundo, eu achei bem legal a frase do Vlamir aí, que a gente está no mundo, né, a gente não está fora dele. Então, querendo ou não, existem as regionalidades onde a granja ou a indústria vai pagar mais do milho, mas ela nunca vai pagar muito mais que a exportação. Então, o que vale o produtor acompanhar é um tema que a gente trata muito com os clientes, com os alunos aqui, é qual que é a regionalidade. Então, se eu tenho uma indústria de etanol, se eu tenho uma granja na minha região, até quando eles precisam comprar, até quando eles estão comprando. A partir do momento que eles enchem o papo, vamos falar assim, né? O mercado cai e volta para o padrão do mercado de exportação. Então, a exportação ela sempre absorve, ou ela é a base para a conta onde a indústria ela vai pagar sempre um pouquinho a mais, ela tende a pagar um pouco a mais do que a exportação. Então, o mais importante é olhar na região até quando esse confinamento, essa granja, essa indústria, ela está comprando milho. Se ela está comprando 1, 2, 3 meses à frente, a partir do momento que ela fizer o estoque de virada, provavelmente o mercado volta para o mesmo padrão de exportação que tinha antes. Então, é de olhar os dois pontos. Mas é claro, os compradores, né, e aquilo que a gente brinca, o produtor muitas vezes está na rotina, no dia a dia, está preocupado com produção e não olha tanto o mercado. O comprador ele só olha o mercado, ele não tem a produção dele é comprar e vender. Então, o comprador está atento a essas janelas de oportunidades a todo momento. A janela de safrinha que a gente tem agora é uma oportunidade para o comprador melhorar as margens, aproveitar essa fragilidade do campo, de falta de armazenagem, de contas e tudo mais. E lá na frente, né, ele também, o comprador consegue fazer uma média melhor de preço, porque lá na frente também, às vezes, ele vai pagar mais caro nesse milho, como foi esse ano, né, começo do ano, o milho estourou aí, o comprador conseguiu pagar isso, então agora ele recupera um pouco as margens, pensando com o chapéu do comprador, né. Exatamente a hora, entre aspas, né, do comprador, mas o agricultor, dá uma olhadinha, inclusive, Gleidson, coloca a B3 só para poder observar as cotações em alta hoje, mas muito bem, muito abaixo daquilo que foi registrado no ano passado, está aí, R$ 64, do ano passado não, chegou a R$ 80, né? Julho, 64, setembro, 65,35, novembro, 68, janeiro, 72,30, sobe um pouquinho mais, até pelo próprio período. Agora, olhando essas cotações hoje, para finalizar contigo, Vitor, o vendedor, o agricultor, que está vendo essa safrinha chegar,
né? O próprio Brandalize falou que tem um avanço aí só, né, o início da safra, 3% até agora, em média no Brasil. Dá para poder montar uma estratégia observando essas cotações aqui, ou melhor, já passou? Assim, a oportunidade de surfar uma queda, ela passou, na minha opinião. E agora a gente brinca que o milho ele tá baixo para carpir, tá alto para roçar e tá molhado para queimar, né? Então, você comprar um seguro de baixa nesse momento na B3, você tem uma chance de pode até dar um ganho, mas ele é muito baixo. Então, você vai estar tendo um custo, vamos dizer, ele comprar uma put hoje a 64, em poucos dias até o vencimento do contrato ali também, você vai estar pagando R$ 2, R$ 3, então você tem que apostar que o milho cai muito abaixo de 60 na B3 para ter um ganho significativo. Talvez não fosse o caso. Mas o mais interessante de olhar nesse momento, e apostar numa alta no meio da colheita da safrinha também, que já está, vamos dizer, no ponto de colheita, também é uma coisa meio complicada. Mas olhando a estrutura de mercado, Sérgio, esse é o mais importante. Ó, do julho para o setembro, a gente tem praticamente R$ 1 de ganho. Do setembro para o novembro, a gente já tem quase R$ 3 de ganho, e do novembro para o janeiro, a gente já soma mais R$ 4, arredondando as contas aqui, de ganho, né? Então, de 64 para 72, a gente tem praticamente R$ 8 de carrego do grão, ou seja, vale a pena, nessa estrutura de mercado, o produtor segurar o grão físico para estar vendendo mais lá para frente. Agora, só olhar isso e esquecer das contas, esquecer do resto, aí eu acho que não faz sentido. Faria sentido carregar esse grão físico, mas usar aí a put, o seguro de baixo lá em Chicago, postando que eles vão ter uma safra grande lá na frente, no setembro, no dezembro também. E aí o que acontece? Se o milho cai, você tem o seguro de baixo de Chicago. Se o milho sobe, você tem o físico para vender. É uma estratégia de ganha-ganha com custo conhecido. Fazer essa estrutura na B3 hoje, ela parece para mim um pouco mais complicada, olhando os vencimentos que o produtor tem pela frente para estar fazendo essas operações. Ele poderia fazer isso também no novembro lá, né? Mas provavelmente ele não teria ganho na put, ele teria só uma proteção, enquanto em Chicago a gente acredita que vai dar um ganho financeiro na estrutura, os fundamentos são mais favoráveis, tá? Certo. Portanto, olhando a pressão do mercado na safra aqui no Brasil, na safrinha, demanda global, é lógico, problemas climáticos, tudo isso influenciando, e lógico, cada caso é um caso, cada região tem uma cartilha, por dizer assim, né? Mas sempre buscando o melhor para poder não deixar dinheiro, né, na mesa dos outros, né? Como o Maurício Belinello sempre fala. Vitor, obrigado pela tua participação mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado a você, Sérgio. Boa semana aí e até a próxima. Obrigado. Até mais. Fernanda, contigo aí no estúdio em Campinas. Obrigada, Sérgio. Informações importantes com o Vitor Caso. Eu acho que é isso que faz o nosso trabalho, a nossa missão aqui, levar boas informações para a nossa audiência, para que realmente o produtor rural ele consiga tomar essa melhor decisão. Bom, mas eu já vou devolver para o Sérgio Braga, porque agora nós vamos às notícias da pecuária. Deu um certo ânimo o mercado de pecuária, principalmente com essas altas nesse início do mês de junho. Hoje, segundo a Scott Consultoria, entre 32 praças pesquisadas, 22 tiveram alta e o mercado futuro reflete também esse ânimo, essa expectativa positiva lá na B3. Pela B3, a gente começa observando todas as cotações. Junho, 321,25, 0,96 de alta. Julho, 330,50, 0,65 de alta. Agosto, 332,25, 0,14 de alta, e o setembro 337,10, sobe 0,33%. Mercado físico, apuração feita pela Scott Consultoria, mas esse é o boi China bruto. Tá? R$310 em São Paulo, a média, Paraná 305, Minas Gerais, exceto a região sul, R$295 no aprazo, boi China, Mato Grosso 310 também na média do estado. Vamos às 4 outras praças, Mato Grosso do Sul 307, Goiás 295 no aprazo, Paragominas 290, no Pará, Redenção em Marabá R$285 também no aprazo, boi padrão China, boi bruto. Bom, vamos às cotações. Tivemos as cotações, as informações agora direto do CPEA com Tiago Bernardino.
Boa tarde, Tiago, tudo bem? Olá, amigos do Tempo Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Dia 4 de junho, quarta-feira, mais um boletim sobre o mercado pecuário. Mercado que esse começa, né? Temos a primeira semana de junho, né? O começo de junho, já com a sensação de talvez uma virada no mercado, né? O mercado físico sinaliza, sim, uma oxigenação no mercado. O indicador do CPEA valorizou ontem em relação à segunda-feira, 306,40. O próprio mercado futuro fechou ontem a 318, já abre nesta manhã de quarta-feira a 320, sinalizando sim o mercado um pouco mais valorizado. A indústria tentando, obviamente, completar escalas com fêmea, tentando, obviamente, ter uma liquidez maior em determinados nichos de mercado, mas encontrando dificuldade de encontrar gado gordo para o abate, né? Padronizado, dado todo o cenário aí já da questão do frio, da pastagem, até mesmo chuva em algumas regiões trazendo mais frio, então tudo isso trazendo um cenário aí em termos de precificação, seja ele na necessidade de completar a escala, seja por lado do pecuarista de soltar esse animal ou não. Então o mercado realmente ele vem mostrando um cenário mais favorável em termos de preço ao pecuarista. A gente vem observando também nos leilões, sim, um otimismo muito grande. Então tudo isso favorecendo, sim, essa dinâmica da primeira quinzena do mês de junho. A expectativa, como a gente disse, é boa, sim, o cenário realmente futuro já algo em torno de 320 final de junho, mas tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa a rolar. Ficar atento ao câmbio, todas essas medidas do Trump precificando o câmbio muito próximo de 5,60, sim, deixando a nossa arroba um pouco mais cara, então tudo isso ajuda também a formar o preço do boi gordo. Mas o mercado ele começa assim essa semana de junho realmente um pouco mais positiva para o pecuarista. Um grande abraço a todos e até amanhã. Igualmente para toda a equipe do CPEA em Piracicaba, para Bebedouro agora, Iberville Neto. Boa tarde, Iberville. Olá, hoje nós trouxemos alguns dados de abates, considerando os abates até maio. São abates apenas CIF e os dados de maio ainda tendem a ser ajustados. Por isso que nós vamos focar no acumulado até maio e não nos dados do último mês especificamente. No acumulado até maio, nós tivemos uma queda de 6,2% nos abates de machos, considerando dados do CIF, na comparação com o mesmo período do ano passado. Quando a gente pega o abate de fêmeas, houve uma evolução, um aumento de 8,2%. E no frigir dos ovos aqui, entre machos e fêmeas, os abates totais, tiveram uma queda de 0,3%. Só que como nós tivemos aumento do abate de fêmeas e diminuição do abate de machos, mais fêmeas no total geram um peso médio de carcaça menor. Por que eu estou dizendo isso? Porque como a gente tem 0,3% a menos de abates, ou seja, praticamente estabilidade, mais um peso médio de carcaça menor, porque tem mais fêmeas na jogada ainda, um descarte de fêmeas dentro do todo, isso gera uma produção de carne estável ou menor do que no ano passado. E quando a gente associa isso às exportações aumentando de janeiro a maio, um aumento importante, a gente tem menos carne disponível no mercado doméstico. E essa é a toada que nós acreditamos que deva ser a de 2025. Uma produção próxima da estabilidade ou um pouco menor. No fechamento do ano nós já acreditamos em redução nos abates e na produção de carne. E exportações aumentando, consequentemente menos carne para ser distribuída no mercado doméstico. E essa é a base da nossa expectativa para um mercado mais firme ao longo do ano. Um abraço e até mais. Cara, Iberville, até mais. Fernanda, contigo aí no estúdio em Campinas. Ô Sérgio, para a gente encerrar essa edição que foi repleta de informação, vamos só repassar os preços aqui para a nossa audiência e aí, claro que eu passo a bola para você, gente, Sérgio faz o nosso giro tradicional aqui das cotações, então eu queria que a gente repassasse os preços de novo, por favor, Sérgio. Vamos lá, vamos para a Bolsa de Chicago, está aí alta confirmada de 0,81%, ampliando nesse momento a soja $10, 48,38, milho alta de 0,88% a $4, 42,87, sobe o trigo 1,85% a $5, 44,90, café em Nova York sobe a 345,72, alta de 1,43%, açúcar cai 0,83% a 16,76, algodão em queda de 1,48% a 65,08, petróleo 1,18% de queda a 62,66,
batendo quase as máximas, mais uma vez o ouro a 3.399 dólares e 81, alta de 0,67%, ampliando a alta para o ouro no mercado de Nova York. Quanto ao mercado cambial, colocando aí na tela, estabilidade para o dólar, R$ 5,63, mais 55, ligeira queda de 0,05%. B3, ações negociadas lá na B3, nesse momento, em queda de 0,25% a 137.200 pontos. Lembrando, mais uma vez, aquela piscadinha, Chicago, soja, 10 dólares, 48,38, 0,51%, 0,81% de alta, e o café em Nova York, nesse momento, 345,70, alta de 1,42%. Lembrando, mais uma vez, né, Fernanda, que todas essas informações estão disponíveis, né, nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro, inclusive o destaque, o editorial de hoje do João Batista Olive, que está lá já disponível para que você possa acompanhar e resgatar nessa edição de hoje do Tempo e Dinheiro. Fernanda? Ô Sérgio, só para a gente encerrar, tem entrevista agora à tarde exclusiva e realmente é um tema que o produtor rural ele quer saber, não é? Sem dúvida vai ficar primeiro para quem é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, disponível com a Desirê Brandt fazendo uma previsão para o mês ou para o início do inverno, né? Agora, né? Até o dia 20, para todas as regiões do Brasil, mostrando como é que vai ficar a previsão do tempo, se vem chuva, se vem mais frio, como é que vai se comportar o clima no Brasil Central a partir do inverno, que começa agora no dia 20. Desirê Brandt conosco no Tempo e Dinheiro. Fernanda. Obrigada, Sérgio Braga. Até amanhã. Até amanhã. Bom, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Mais uma edição aqui do Tempo e Dinheiro. A gente volta amanhã a partir de 12:30. A gente espera vocês. Tchau!